temos aqui conosco e vamos poder também aflorar um pouco mais a questão da identidade do beirense ao longo da nossa conversa. Logo no prefácio deste livro, assinado por Edson Cortes, diretor executivo do CIP, diz, e posso citar: os vencedores tendencialmente têm uma versão da história que procura sempre vangloriar os seus feitos, mostrar a sua heroicidade perante os fatos narrados e omitir de forma deliberada ou conveniente fatos menos abonatórios. A questão que coloco, professor, é se há ou não uma parte da história que nos foi negada a conhecer. Quer dizer, está claro que a história de Moçambique, passada, incluindo de séculos e presente, é a história dos vencedores, a história da Frelimo, não é? Que tem muitas coisas que não estão incluídas. Há muitas realidades que estão esquecidas propositadamente, não é? E dentro desse propósito de esquecer os factos históricos passados, está com certeza toda uma necessidade que a Frelimo tem de se apresentar como o monopolista da independência, o único que lutou pela independência, ou quase o único, o senhor de Moçambique, porque sem eles não seria possível qualquer tipo de libertação. Não esqueçamos que grande parte dos dirigentes da Frelimo que alimentaram a Frelimo no princípio foram principalmente militantes e militares do centro do país. Eu costumo dar este exemplo, esquece que o primeiro professor na África do Sul e mesmo nos Estados Unidos moçambicanos não foi Eduardo Mondlane, foi o Campa Simão, que é de Manica. Há muitas pessoas que estão neste momento esquecidos e que tiveram grande importância dentro da Frelimo e que muitos deles acabaram por ser expulsos e outros até mortos, não só depois da independência como antes da independência. Portanto, detrás disto também existe possivelmente existe aquela necessidade da Frelimo aparecer como o herói principal de todo este processo. Não digo que não seja, é um herói com certeza, mas não é o único. Aí está a diferença. E as pessoas da Beira têm um perfil psicológico diferente do sul, do norte, o norte do sul, o sul, que há muitas identidades moçambicanas. Não é um só povo, são vários povos. Eu costumo dizer que Moçambique pode ser no futuro um estado de várias identidades, não de um único só povo. Há muitos povos aqui. Makonde não é Machangan, Machangan não é Ondau, e assim sucessivamente. E, portanto, essa diversidade sociocultural e até política fica escondida debaixo daquelas frases que havia e continuam a existir: um só povo, uma só nação. Moçambique não é uma nação. São várias nações lá dentro. Como existem, mas é preciso construir o Estado unitário, como existe em muitas partes do mundo. Portanto, por exemplo, na Europa, por exemplo, mesmo em Espanha, onde eu estive, existe o povo galego, existe o povo catalão, existem os bascos, existem os antigos pessoas que vivem ali na zona de Madrid, o Planalto Central, etc. São realidades culturais bem distintas uma das outras, mas todos estão unidos numa única terra, numa única Estado, que é o Estado Entende espanhol. por isso que cá em Moçambique esta unidade existe, mesmo nessa diversidade? Não existe unidade. Qual unidade existe? Existe uma unidade fictícia ainda, não é? Porque para haver a tal unidade, algumas coisas essenciais são necessárias. Primeiro, que o Estado, não digo Estado a burocracia, digo o país, que o país respeite profundamente as diferenças que eu já referi, e que cada um
desses elementos, cada pessoa moçambicana se sinta parte integrante de um país chamado Moçambique, e que para isso cada um tem que ser respeitado na devida proporção, não só nas suas representatividades nos órgãos políticos, também no desenvolvimento económico e social de Moçambique, como ainda que o Estado, para formar o tal Estado unitário, tem que prestar serviços idênticos, desde o Rovuma até o Maputo, serviços públicos que todas as pessoas que habitam em Moçambique se beneficiam desse bem público, né? Por exemplo, saúde, educação, transportes públicos, transportes aéreos, correios, etc. Ora, nós sabemos que todos esses aspectos existem grandíssimas diferenças entre os territórios, não é? Maputo cidade e Maputo província têm realidades completamente diferentes, por exemplo, de alguns distritos do interior do país, Tete, Manica, Sofala, Maputo, Zambésia, Cabo Delgado, Niassa, etc. São realidades muito diferentes. Professor, esta diferença em termos de acesso aos serviços básicos, que impactos tem na atualidade? O que isto pode causar a falta de equilíbrio no acesso a serviços básicos prestados pelo Estado? Pode causar são as tais rivalidades que persistem, não é? Quer dizer que o sentimento de moçambicano, o sentimento de pertença a um território chamado Moçambique, onde todos os seus habitantes têm semelhante, não digo já igual totalmente, mas semelhantes oportunidades económicas, de negócio, de acesso a serviços fundamentais aos cidadãos, etc. Para isso é preciso que surja o tal sentimento de pertença a um território chamado Moçambique. E neste momento está-se a criar isso pouco a pouco, mas simultaneamente os fenómenos, as características individuais dos diferentes grupos, muitíssimos grupos que existem, permanecem bem vivas nas pessoas, não é? E é preciso que o sentimento nacional se sobreponha, sem substituir, ao sentimento local, né? Étnico, regional, etc. E o beirense, penso que eu falo um pouco dos beirenses porque sou de lá, não é por ser beira. O beirense tem esse aspecto bem vincado, né? Bem presente, porque não só por razões históricas de lutas étnicas, como de migrações do Zimbábue, migrações do norte, como também ainda devido recentemente os fenómenos da luta de libertação nacional, a guerra dos 16 anos, etc. Tudo nasce e acaba naquela zona, por algum motivo tem que existir, não é? Então o beirense tem um temperamento muito direto, tem uma forma de atuar